Leitura de João 6, de 1 a 15, depois de 22 a 27. São dois textos, tá? Hoje a gente vai ler um pouco mais. Leitura de João 6, de 1 a 15, de 22 a 27, e Mateus 14, de 1 a 22. João 6, de 1 a 15. Depois pula para 22 a 27. Depois vai para Mateus 14, de 1 a 22. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque via sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, e estava próxima à festa da Páscoa. Levantando os olhos, vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar esse povo a comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em sua mente o que ia fazer. Filipe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: manda o povo se assentar. Havia uma grama naquele lugar, e todos se assentavam, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queria, o fez a mesma com os peixes. Depois que todos receberam os pedaços suficientes para comer, disse a seus discípulos: ajudem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães e de cevada deixado para aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso de Jesus, que Jesus tinha realizado, preste atenção nesse pedaço, por favor. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Que, sabendo que Jesus pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora vamos para o 22. De 22 a 27. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nesse com seus discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido pão após que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, me colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, crer naquele que me enviou. Agora nós vamos ler Mateus 14, de 1 a 22. Mateus 14, de 1 a 22. Reparem que a gente está falando da multiplicação de pães. É um relato que está no corpo da multiplicação de pães, mesmo não seja esse tema que eu vá pregar. Nós vamos pregar sobre detalhes que estão nos dois textos, mas eles relatam a mesma coisa, que é a multiplicação de pães. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disseram os que serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando neles poderes milagrosos. Pois Herodes havia
prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque esse considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui um prato e a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou-lhe que fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos, prestem atenção agora, os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões ouviram falar disso e saíram nas cidades e seguiam a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão que teve compaixão dele e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: esse lugar é deserto, já está ficando tarde. Manda embora essa multidão para que possa ir aos povoados e comprar comida. Respondeu-lhe Jesus: eles não precisam ir, dê vocês mesmo de comer. Então disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-no aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem diante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, nós não queremos sair daqui essa noite sem que a Tua palavra fale conosco, sem que algo novo do Senhor venha para a nossa alma, sem que algo aconteça dentro de nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Reconhece no Senhor os teus caminhos, reconheça o Senhor nos teus caminhos e eles endireitarão as veredas do seu coração. Reconhece no Senhor os seus caminhos e Ele endireitará a vereda do seu coração. Há coisas especiais nesses textos, mesmo que eles toquem na mesma coisa. Vocês viram que é a mesma estrutura narrada por autores diferentes. Jesus multiplica os pães, a gente viu o contexto de Herodias. Herodias fala de João Batista, pede a cabeça de João Batista. Herodes aceita por conta do pedido da dança de Salomé. João Batista é decapitado. Aí entra Mateus 12, chegando o discípulo, levaram o corpo sepultado, anunciaram a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um barco, para um lugar deserto, sabendo que o povo vinha seguindo a pé. Ele acalma a tempestade, foi o texto que eu pulei. O povo vai atrás dele do outro lado, com o objetivo de torná-lo rei. Esse era o objetivo do povo, torná-lo rei. Jesus responde à multidão: na verdade, vocês não me buscais por mim, mas pelo pão que comeste. Vocês devem trabalhar pela comida que não perece, não por essa que perece. Tema do sermão: decisões. Decisões. Esse texto aponta para muitas coisas, e algumas delas falam sobre os sinais que me apontam na direção das decisões que eu devo tomar. Se nós quisermos tomar decisões, nós precisamos de sinais.
Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos analisar os sinais, nós precisamos olhar e ouvir, olhar para dentro de nós e olhar o que a nossa consciência diz. Eu fui ao zoológico. Eu não lembro de ter contado isso aqui, mas se contei, vocês vão ver de novo. Eu fui ao zoológico, aí eu olhei, tinha um leão mirando uma criança de uns 5 anos. Eu lembro tanto da história, porque ela estava vestida de roupa jeans. Eu lembro da cena. A criança se movimentava e o leão, de dentro da jaula, se movimentava. A criança voltava, o leão mansamente voltava para o lado. Aí a mãe andou com o garoto para cá e o leão, independente daquele monte de gente que estivesse olhando, o leão acompanhou e ficou mirando o garoto. A mãe pegou o garoto pelo braço e falou assim: vamos embora, não vou ficar aqui com esse leão fitando você, vamos embora. Aí arrancou. Eu achei aquilo tudo muito interessante. Primeiro, o comportamento do leão. Segundo, o comportamento da mãe. E eu acho que a mãe olhou para uma evidência. E ao olhar para a evidência, ela vai e tira o filho. Coisa de mãe. A natureza, ela nos dá sinais. Uma empresa dá sinais antes de quebrar. Um casamento dá sinais antes de acabar. Basta a gente olhar com interesse. Sinais. Quando alguma coisa está funcionando errado no carro, o carro dá sinais. Às vezes ele acende uma luz insignificante, mas aquilo é um sinal. E a gente termina insistindo porque não é o melhor lugar para parar, ou porque quer o próximo posto, e a gente força ou continua a andar com o mesmo carro, com os mesmos sinais, e a gente não muda. O que Jesus tinha a nos falar sobre decisão, no exemplo desse texto? O texto mostra que Jesus não menospreza os sinais. O texto diz que chegam os discípulos e dizem: João Batista acabou de ser decapitado, nós pegamos o corpo dele e acabamos de enterrar. Aí o texto fala, e Jesus, ouvindo isso, passa para o outro lado da cidade. Ouvindo isso, o quê? Ouvindo que João Batista tinha morrido. Ouvindo que o cerco estava acabando. Quando você começa o texto de João, vocês vão falar que ora o texto faz referência a Jesus, ora o texto faz referência a João, porque João começa a ser confundido com Jesus. Jesus começa a ser referenciado por João. Um busca o outro, mas Jesus, entendendo que há um sinal, e que esse sinal é um sinal de perigo, ele pega e atravessa para o outro lado da cidade. Então, no casamento a gente percebe. No casamento a gente percebe sinais. Na vida a gente percebe sinais. Na vida espiritual também a gente percebe sinal. A gente percebe sinal, a nossa falta de ânimo para a oração, a nossa falta de estar na casa de Deus. Nós percebemos os sinais que as coisas estão erradas. Sinais apontam para lugares que precisam ser corrigidos. Os sinais estão gritando às vezes para a gente e a gente não dá bola para os sinais. Decisões devem ser tomadas pela palavra, pela constante oração, mas decisões devem ser tomadas considerando sinais. Queria dizer uma coisa para você. Recuar nem sempre é perder. Recuar
nem sempre é uma desvantagem. Essa habilidade que o Senhor tem é para nos ensinar que recuar não é necessariamente um sinal de covardia. Recuar é um sinal, pode ser um sinal de prudência. Preste atenção nos sinais. Preste atenção no que está acontecendo dentro de casa. Preste atenção no que está acontecendo na empresa. Preste atenção no que está acontecendo no trabalho. Preste atenção e recue se for preciso. Em nossas vidas, nós deveríamos aprender a sentar e pacientemente entender a voz de Deus e depois agir. A gente precisa ver a palavra e ver os sinais. Se Jesus mudou de direção, se Jesus mudou de posição, se Jesus foi capaz de estar numa rota e mudar para outra rota a partir dos sinais, a minha pergunta para você é esse: que problema há em você mudar de roteiro na sua vida? Se as coisas não estão caminhando bem, que problema há da gente mudar as rotas da nossa vida se as coisas não estão caminhando bem? Ouça o Senhor, repare nos sinais, mude as rotas. A gente precisa entender que Deus é o que leva a gente para partes verdejantes, mas é o mesmo que leva a gente para o vale da sombra da morte. A gente precisa olhar. O que é importante é o que eu sempre repito, é crer que Ele vai com a gente. Mas nós precisamos saber qual o caminho que nós estamos tomando. Os sinais estão sendo dados para a gente. Primeiro ponto do sermão: preste atenção nos sinais. E segundo ponto do sermão: preste atenção nas motivações. Se as suas motivações forem sombrias, sombrio será o seu coração. A gente acha que Deus não olha as motivações por causa dos ditados. De bem intencionado, o inferno está cheio. Lembra disso? Deus, mais do que as ações, Ele interpreta as motivações. Quais as motivações? 6:26. Na verdade, não buscais a mim. Vocês buscaram, foi o pão. Vocês buscaram, é a comida, que vocês querem milagres de uma comida atrás da outra. Então, se nós em algum momento imaginamos que essa multidão segue o Senhor e corre atrás do Senhor, essa multidão não corre atrás do Senhor. Essa multidão corre atrás, sim, daquele que pode fazer novo milagre e fazer brotar pão do nada e fazer brotar peixe do nada. Isso que essa multidão quer. Por que nós viemos? A gente tem que se perguntar o que nos faz sair de um lugar para o outro, o que nos faz vir ao culto, o que nos faz estar aqui. Motivações. A grande diferença: Jesus e Adão são dois protótipos. Eles são protótipos próximos. Tanto que a gente diz que Jesus é um novo Adão. Na verdade, Jesus diz não para si mesmo e sim para Deus. E Adão diz sim para si mesmo e não para Deus. Aonde entra a questão das decisões, das atitudes aí? Simplesmente nesse sim ou não que nós damos para nós ou nós damos para Deus. A relação de Adão com as coisas que lhe são oferecidas, ele diz sim para si e diz não para Deus. E a relação de Jesus é o contrário, ele diz não para si, mesmo quando ele não quer ser crucificado e pede para passar dele, que passe dele aquele cálice, mas ele diz sim para Deus. Isso versa das nossas decisões.
As nossas decisões, elas pendularão entre um sim para nós e um não para Deus. Um não para Deus, um sim para nós. Um não para nós, um sim para Deus. O homem sempre escolherá. Não digo que ele escolherá para a salvação, porque o único que pôde escolher para a salvação foi Adão. O único que teve livre-arbítrio. Nós, presbiterianos, não cremos no livre-arbítrio. Nós não cremos para a salvação. Nós não cremos no livre-arbítrio para a salvação. Afinal de contas, nós escolhemos sempre o que é mal. Quem vive de escolher o que é mal, perdeu a opção de escolher o que é bem, que é o sim. Então, ele perdeu o livre-arbítrio. Ele diz assim, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa pessoa tem vontade própria? Não. Quando ela é aprisionada pelo pecado, ela perde a vontade própria. Então, o que nos carrega para Deus é o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. A gente precisa ter essa consciência, porque a palavra diz que nós sempre optaremos para o mal. Por isso, nós não cremos nesse tipo de decisão para a salvação. Mas nós cremos para decisão para outras coisas da vida. Nós cremos em decisão para várias coisas. Especialmente para a salvação, não. As nossas decisões nos constituem. As nossas decisões dizem quem somos. As suas decisões mostram claramente quem você é. Lembra comigo agora. Jesus está numa cidade, num lado da cidade, e ele descobre que João Batista foi assassinado. Aí ele passa por outro lado da cidade. Porque para ir para um lugar mais deserto. Para evitar de chamar a atenção. Chamar a atenção de quem? Herodes. Quando chega lá, o que acontece? Um monte de aleijados, coxos, cegos, um monte de doentes se aproximam dele e pedem para ser curado. E aí ele faz uma cura enorme, cura todos eles. Nossa, para quem queria ficar anônimo, não foi uma boa ideia. Mas as nossas decisões mostram quem somos. Entre a segurança e a misericórdia, o Senhor vai optar pela misericórdia. Porque esse é Jesus. As suas escolhas, as escolhas que você fez na vida, as escolhas que você fez como pessoa, os momentos que você teve dúvida e decidiu alguma coisa, mostra quem você é. O seu conjunto de escolhas mostra quem você é. As decisões, elas podem fazer a gente se arrepender de uma coisa o resto da vida. Ou pode fazer a gente se alegrar com uma coisa o resto da vida. Ele se aproxima dele, um homem diz assim, você não tem vontade de falar inglês? E ele fala assim, tenho. E aquilo seria muito importante para a vida dele. E o homem vai e dá um cheque, paga os 6 meses de inglês. Passados 6 meses, o homem volta e pergunta, e aí, fez 6 meses? Fiz. Vamos enfrentar a segunda etapa? Ele, constrangido, diz não e nunca aprendeu a falar inglês. Às vezes, as nossas decisões, elas pesam sobre nós de uma maneira que elas correm para o resto da vida. Tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas boas. Às vezes a gente decide mudar de emprego, às vezes a gente decide ter outro filho, às vezes a gente decide aceitar um cargo na casa de Deus. São coisas que vão mudar a nossa vida. As nossas decisões mostram quem somos. Elas pesam para o futuro,
elas pesam na nossa vida para o futuro, seja para o bem, seja para o mal, seja para a alegria, seja para a tristeza, mas as nossas decisões mostram quem somos. Quando os discípulos se encontram com aquela multidão, o que os discípulos fazem diante da multidão? Manda esse pessoal embora. Manda esse pessoal embora. Porque os discípulos, a decisão que o discípulo toma mostra o que está dentro da cabeça dos discípulos. O outro diz assim, olha só, se eu fizer um cálculo aqui, não vai dar nem para 10% do que está aqui. Um tem a cabeça mais calculadora do que o outro. E ele toma a sua decisão a partir disso. E o Senhor toma a sua decisão e multiplica o pão. E multiplica o peixe. Feito isso, feita essa introdução, eu queria dizer algumas coisas para a sua vida. Suas decisões combinam com aquilo que você é. E suas decisões combinam com aquilo que você ouve. O que você ouve nas redes sociais, o que você ouve, as plataformas que você ouve, os canais que você ouve, os textos que você visita, combinam com quem você é. O texto diz assim para a gente: reconheça o Senhor no seu caminho, reconheça o Senhor nos seus caminhos e Ele endireitará o teu coração. Você precisa se perguntar nas coisas que você vê, nas coisas que você ouve, com as pessoas que você ouve, você precisa se perguntar aonde Deus está nisso, o que tem de Deus nisso. Essa necessidade que nós temos de ouvir coisas e sempre as mesmas coisas, dos mesmos grupos e das mesmas pessoas, apenas confirmam o que nós somos. A gente não tem essa capacidade que a Bíblia diz de observar a tudo e reter o que é bom. Ao contrário, nós sempre ouviremos as mesmas coisas dos mesmos grupos. Porque a gente não está interessado em ter as nossas decisões tocadas pela consciência ou por Deus. A gente está interessado em ouvir o que a gente quer ouvir. Então as suas decisões, elas vão acontecer a partir daquilo que você ouve. E é difícil pensar em decisão em gente, talvez como você que está me ouvindo hoje em casa. Gente que de manhã é uma coisa, de tarde é outra, e de noite é outra. É difícil falar em decisão, em tomar decisão, com gente que de manhã pensa uma coisa, de tarde pensa outra, e de noite pensa outra. A inconstância, ela é um dificultador das decisões. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Pastor, eu não tomo decisões porque eu não sei exatamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tomei ainda uma decisão porque eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria dizer para você que não tomar uma decisão porque você não sabe a vontade de Deus para a sua vida, pode ser uma covardia, ou pode ser uma acomodação. Pode ser uma boa desculpa. O uso do desconhecimento da vontade de Deus como escudo, ela pode ser não só uma falta de decisão, mas ela pode ser uma desculpa. Entender a decisão certa tem a ver com uma sensação de que a gente tentou. Entender a decisão certa tem a ver com a sensação que a gente tentou. Pastor, eu não sei qual decisão tomar. Pensa no exemplo. Esse final de semana dormiu na minha casa um casal de missionários.
Eu fiquei com um casal de missionários em casa. É um outro universo. É um troço estranho. A relação com o missionário é um troço estranho. Eles fundaram a igreja no Panamá. A primeira igreja presbiteriana do Panamá foi fundada por eles. E eles deixaram a igreja lá, sei lá, com 60 pessoas, e foram fundar uma no sul da Espanha. Aí eu perguntava, como é que vai ser lá? O que vocês vão decidir? Vocês vão aquilo? Ele falou assim, a gente vai tentar. A gente vai bater nas portas, a gente vai tentar. Aí, se a gente não conseguir isso, nós vamos fazer isso. Se nós não conseguirmos isso, nós estamos buscando a direção de Deus. Mas nós vamos tentando. Mas vem cá, vocês vão tentando sem ter ainda a direção de Deus. Aí a menina, de uma maneira simples, respondeu assim, toda vez que uma porta se fecha para mim, Léo, eu entendo como direção de Deus, mas eu vou para outra. Eu não paro porque uma porta se fechou. Eu vou para outra. Paulo ensina isso para a gente. Ele vive um enfrentamento com os judeus, que faz ele mudar de direção, vive as tempestades, vive o perigo do mar, vive 2 tornados girando na frente dele no mar, vê o perigo das cidades, vive um naufrágio. Isso tudo faz ele mudar de direção, mas isso tudo não faz Paulo parar. O que é importante é que a falta da certeza do que Deus está dizendo para mim não pode me fazer parar. Então eu vou falar uma coisa aqui que você vai achar heresia. Meu irmão, se você não sabe o que Deus falou, se você não tem certeza do que Deus falou, se você orou, se você foi na palavra, se você foi orar, se você veio ouvir a palavra, se você foi em casa olhar para a palavra, se você olhou para os sinais, se você olhou para as coisas, meu irmão, faz. O que você não pode é dizer para você que eu não fiz nada porque eu não sabia qual era a vontade de Deus. Toma uma atitude, faz. Porque Deus vai te ajudar, te respondendo, nem que seja fechando uma porta aqui e abrindo outra ali. Porque é assim que Deus trabalha também, fechando e abrindo portas. Tome decisão. E tenha certeza que quando você estiver numa posição errada, Deus te arrasta de lá. Deus arrastou Ló. Eu acho que é uma parte interessante no texto, que os anjos... Vocês imaginam que Ló está saindo de Sodoma e Gomorra assim, né? Igual Miss, dando tchau para todo mundo. E não foi nada disso. Os anjos arrastaram Ló. Jonas foi arrastado do lugar que ele queria estar. Paulo foi arrastado. Então, não para. Jesus ensinou isso para a gente nos seus movimentos, nos 3 anos que ele ficou sobre a terra, de continuar tentando, de continuar uma nova porta, de continuar tomando as suas decisões. E Paulo também fez isso quando a vontade de Deus não era clara para ele. Paulo não parou, Paulo foi. Quem tem prioridade clara, fica mais fácil tomar decisão. Reino de Deus, minha família, casa de Deus. Não penso em pessoas, eu penso no reino de Deus, na minha família, na casa de Deus. Logo, eu penso em pessoas. Paz do Espírito, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa alma. A paz do Senhor será o árbitro para o teu coração. Ele vai te ajudar a tomar decisão, te ajudar a sentir paz. Coisas para lembrar. Jesus mudou suas rotas.
Mude a sua. Quando ele está entrando em Samaria, ele muda a rota, mas ele está voltando, ele muda a rota para passar no meio de Samaria e encontrar com a mulher. Mude suas decisões se for necessário. 2, sempre haverá em nós uma certa curiosidade sobre a próxima curva. A nossa ansiedade faz com que a gente tenha a curiosidade de olhar a próxima curva. E a nossa ansiedade faz a gente tomar decisões erradas. Se Deus tem te tirado coisas num lugar onde há poucas coisas, é mais fácil ver a mão de Deus. Eu vou repetir. Se Deus tem tirado coisas, às vezes a gente lamenta porque Ele tirou coisas. Se Deus tem tirado coisas, o lugar das poucas coisas é justamente o lugar que é mais fácil ver a mão de Deus. É como se houvesse um buraco e só houvesse uma corda. Quando há só uma corda para atravessar um buraco, fica mais fácil decidir que corda você vai se agarrar. É naquela. Coisas saem da nossa vida para que a gente consiga decidir com facilidade. Não importa a escuridão do vale que eu atravesso. Não importa. Meu destino é certo. Porque o Senhor vai comigo. Só mudamos os rumos quando mudamos nossa consciência. Só decidimos certo quando a consciência está certa. Decida ao invés de reclamar. Eu vou repetir. Decida ao invés de reclamar. Decida. Tenha coragem de decidir e para descobrir onde realmente você deveria estar. Tenha coragem de decidir para descobrir onde você deveria estar. E porque decidir tem a ver com arcar. A gente tem medo de decidir porque a gente tem medo de arcar. Faz parte do pacote, meu querido. Decidir tem a ver com arcar. As escolhas são livres, mas as consequências não. As consequências podem representar prisões. Se o conhecimento de Deus, só o conhecimento de Deus, nos dá clareza para as decisões. Decisões se pautam na nossa história com Deus. Tome decisões, confie no Senhor, porque a sua bondade e misericórdia sempre te seguirão. Pare de ter medo de tomar decisão. Tome as decisões, entendendo que a bondade, a misericórdia do Senhor te seguirá. Reconheça o Senhor nos teus dias e Ele endireitará a vereda do teu coração. Reconheça o Senhor nos teus dias e Ele endireitará a vereda do teu coração. Reconheça, é o Senhor, é Ele. Reconheça, foi o Senhor que fez isso, foi Ele. Reconheça suas intenções, olhe para dentro de você para saber por que você está intencionando isso, por que você se incomoda tanto com essa história, por que isso te magoa tanto, por que isso te dói tanto, por que isso te coça tanto. Você tem que olhar para dentro de si para entender. Reconhece do Senhor os teus dias e Ele endireitará as veredas do seu coração. Se você tomou decisão errada, se você hoje está sentado aqui e talvez a tua vida seja fruto de uma decisão errada, esse momento ruim que você está vivendo tenha sido fruto de uma decisão errada, um divórcio,
término, uma decisão errada. Eu queria dizer para vocês, não é tarde. Não é tarde. É tempo de restauração, é tempo de reinício, é tempo de retomar o caminho. Não é tarde. Deus, me ajuda nesse momento que eu preciso de fé para tomar essa decisão que eu vou tomar. Faça essa oração. Se na vida precisa tomar decisão por falta de solução, eu sei que há alguém que me ama, Ele quer me dar a sua mão. Se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Eu preciso confiar mais de Deus, porque Ele cuida de mim. Reconhece o Senhor nos teus dias e Ele endireitará as tuas veredas. Dá tempo de voltar. Dá tempo de recomeçar. Dá tempo de restaurar. Dá tempo de reiniciar. Dá tempo de retomar o caminho e começar a partir daqui. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Pastor, vem orar por nós, por favor. Você pode se colocar em pé, por favor? A palavra de Deus diz que eu, o Senhor, sondo mentes e corações. Eu, o Senhor, sondo mente e corações. Jeremias 17:10. Nessa noite, diante dessa palavra, foi bem clara para nós. Precisamos dar lugar ao Espírito de Deus, permitir que Ele fale, permitir que Ele nos dirija, que nós venhamos a dar passos de coragem. Oremos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra na noite de hoje, e te somos gratos por ela, porque sabemos que Tu estás nos olhando, Tu estás vigiando, Tu estás cuidando. Sabemos que nada na nossa vida está fora do Teu controle. Ainda que tenhamos dado passos errados, tomado decisões erradas, ainda dá tempo de reconstruir, de recomeçar, de restaurar. Por isso, nessa noite, Senhor, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor. Pedimos, volta o Teu olhar de misericórdia para nós nessa noite. Visita-nos, visita a nossa mente, o nosso coração, visita as nossas decisões, porque é o Senhor que nos sonda. Nós somos Teus filhos, amados pelo Senhor, amados por Jesus. A nossa oração na noite de hoje é: cuida de nós, nos dirige, nos orienta, porque a Tua palavra diz que Tu não é Deus de confusão, senão Deus de paz. Te somos gratos por tudo, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você que está em casa, preste atenção, por favor. Dá tempo de começar esse casamento de novo. Dá tempo de rever esse relacionamento. Dá tempo de rever esse relacionamento com seus pais. Dá tempo de rever esse relacionamento com a sua irmã. Dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo. Às vezes a gente
gostaria de mais 5 minutos com alguém, né? Alguém que nos deixou. 5 minutos mais para poder falar coisas que não falou, para poder dizer coisas que não disse. Queria dizer para você, dá tempo de recomeçar. Recomeça, zera e recomeça. Essa talvez seja hoje a decisão da sua vida. Pense nisso. Decisões.